E sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal da Stack. No vídeo de hoje, continuando nossa série sobre Adobe Photoshop, mostrando outro modo de fazer ajustes em HDR em fotos. Eu tinha mostrado pelo filtro aqui, Filter Camera Raw, o Shift Ctrl A, porém não são todas as versões do Adobe Photoshop que tem esse filtro. Por exemplo, antes dos Creative Clouds, lá a versão S6, né? Antes do CC, esse filtro não vem, né? E aí como que a gente conseguiria então fazer os ajustes que tem aqui sem esse filtro? Você poderia baixar o plugin, instalar, mas caso você não tenha achado, que eu já falei no vídeo anterior, que no próprio site da Adobe você consegue baixar e instalar, mas quem tem as versões mais antigas e não tem esse plugin, como que poderia fazer, né? Antes de falar, eu convido todos, eu reforço o convite que acessem stackad.com.br para conferir todos os nossos cursos e treinamentos. Temos cursos online, cursos presenciais, oficinas, né? Então temos workshops, orientação de TCC, monografia, então stackad.com.br, todos os nossos cursos com tutoria especializada e certificação profissional para que você tenha um portfólio de extrema qualidade. O curso de programação de jogos do grande Carlos Duarte está com desconto por tempo limitado. E se você clicar em qualquer um dos cursos, você verá toda a grade de aprendizado, ou seja, tudo que a gente vai ensinar para você, tudo que você vai aprender. É só clicar em qualquer um dos cursos e você verá aqui todas as aulas que estarão disponíveis. Então não perca tempo e dê um upgrade no seu futuro, na sua carreira profissional em stackad.com.br. Então é o seguinte, caso você não tenha aqui o filtro Filter Camera Raw, você pode seguir outro caminho para fazer o controle do HDR, que eu já falei no canal que é o High Dynamic Range. Só procurar no Google HDR fotos, você vai ver um efeito interessante que vai dar. Ele traz mais detalhes para as fotos do que o olho humano enxerga, né? Porque ele pega fotos em exposições diferentes. Por exemplo, numa câmera você bate uma no fotômetro 0, zerado, mais um, menos um, e o Photoshop junta em uma foto que aproveita detalhes dos três tipos de exposição, gerando um efeito muito interessante. Ou então 0, mais 1, menos 1, mais 2, menos 2, 5 fotos, dá um efeito melhor ainda. Então ele vai fazendo fotos com múltipla exposição e juntando. Os smartphones dizem que fazem isso, mas na realidade não. Mas enfim, a gente pode vir em imagem, ajuste, e aqui tem ó, HDR Toning, igual Shadows Highlights. Shadows Highlights é um recurso mais rápido para você clarear uma imagem que está contra a luz. Ó, você começa já a ter, ó, você começa tirando o highlight, você consegue ver certinho o contorno do sol que estava estourado. Porque essas fotos são da internet em baixa resolução, tá? E aqui colocando mais no Shadows, aqui suavizando as sombras, você consegue ver o detalhe da modelo, mas você vai ter um efeito meio opaco. Se você clicar em Show More Options, aí você consegue fazer ajustes de cor, ó, meio tom, ó. Esse aqui já é mais o efeito HDR, né, os midtones, aqui o raio, enfim, a monta aqui dos highlights, ó, você consegue fazer um controle. Essa foto não tem muita salvação porque ela tá bem opaca mesmo, esmaecida, que eu peguei na internet. Mas ó, agora você já consegue identificar quem é a pessoa que tá na foto, ó. Você consegue ver muito detalhe do rosto dela, ó como era e ó como ficou, né? Então, um ajuste, você pode vir em imagem, ajuste, pegar aqui o Shadow Highlight, clicar em More Options, aí você vai ter alguns ajustes, né? Outra forma é você pegar imagem, ajuste e vir no HDR Toning, aqui, o controle tonal do HDR. Ele vai sempre fazer um flatten, ele vai juntar as camadas do arquivo. Então beleza, vamos juntar, ó, ficou uma camada só. E aqui você pode fazer, ó, controlar o raio do efeito, que é a área, né, de cobertura. Aqui o strand, que é a força, né, se o efeito ele vai ser mais ou menos aplicado. Então aqui a gente pode mexer, ó, na gama, correção de gama, correção de exposição, correção de detalhe, que aqui em detalhe que geralmente gera aquele efeito do HDR lá que a turma gosta. Tirar um pouquinho da sombra, ó. Tô fazendo ao extremo para vocês verem, tá, as possibilidades, né? Ó, mexer aqui com os highlights. Ó, como os highlights ele só vai mexer na parte que tem luz, ó. Ele não vai alterar a parte que tem sombra. Bem como a sombra, ela não vai alterar as partes que tem luz, ó. Ela só vai mexer aonde tem sombra. Aqui é a vibração da cor, saturação da cor, e você consegue ter aqui a curva tonal, ó, a curva tonal do HDR, ó. Tô exagerando bem aqui, ó.
Você pode fazer esses controles aqui, digitando os inputs, né? Ou então puxando aqui os curves. E aqui, ó, se eu aumentar o strength, eu vou ter um efeito mais forte, bem como se eu for mexendo no raio, ó. E aí você consegue alguns ajustes interessantes e tem aqui algumas pré-definições, como uma imagem mais flat, mais chapada, uma imagem aqui mais um amanhecer na cidade, né? Um twilight, um anoitecer na cidade, monocromático, um artístico monocromático. Tem algumas pré-definições e todas as pré-definições você pode fazer ajustes, né? Então você consegue clarear uma foto que está contra o sol. Se você tiver uma foto em RAW, melhor ainda, né? Agora, fotos que você tem, essa aqui já foi aplicado um pouco HDR pelo que eu estou vendo na imagem. Se a gente vier aqui no ajuste e HDR tonal, vamos chapar a foto. Veja que se eu aumentar aqui os detalhes da imagem, ó, e a força do efeito, ó, olha o estilo que eu começo a ter na imagem, né? Ela fica meio que um game 3D, ela fica com uma outro tipo de plasticidade, meio metálico, metalizado, ó. City Twilight. Aquele as presets geralmente não funcionam tão bem. Aqui, ó, monocromático artístico, ó lá. Mas você já consegue ter uns efeitos interessantes que você pode depois ajustar aqui nas curvas, né? Ajustar aqui para fazer novos nódulos, né? Então você pode, ó, ir clicando aqui para fazer nós novos, ó, e mexer só em alguns desses nós, né? Enfim, é só ir clicando na curva que você vai fazendo mais nós ainda, né? E aqui você zera, ó, surrealista com alto contraste. Então, você consegue ir trabalhando os efeitos. Você vai ver que os reflexos que tem no carro, quando você trabalha com HDR, imagem ajuste HDR tuning, ele pega informações que o olho mesmo não enxerga. Se aumentar aqui o strength, ó, e pedir mais o detail, que é o detalhe, você enxerga o contorno de cada uma das folhinhas. Então ele é muito legal porque ele faz esse detalhamento, ó, como ele ganha nitidez, né? É bom para você trabalhar a nitidez de algumas fotos. Olha como o reflexo ele fica extremamente destacado. Olha como fica uma foto com uma outra plasticidade, né? Não tô falando se ela é melhor ou pior, mas fica uma plasticidade interessante, né, de você fazer. Shadows, olha lá, você clareia só as partes que estavam em sombra, ó. Então se eu tirar, ó, escureceu só essa grade e essa parte da roda, ó. Então Shadows mexe só na sombra e Highlight mexe só nas luzes, ó. Você pode controlar, ó, tipo, estourou muito a luz aqui no efeito, você tira o Highlight e você vai recuperando algumas informações e tendo esse destaque bem interessante, né? Pra foto tipo jeans, em pessoa fica meio monstrinho quando você faz, mas em textura de tecido, isso daí faz um efeito interessante, que se você elevar o detalhamento, olha lá, aqui eu joguei já para dar um HDR, você vai ver que os cabelos da modelo vão ganhar muito detalhe. Vou jogar aqui os detalhes, olha só como você ganha detalhe no cabelo, aumentar o strength. Ó, os estilos que você consegue fazer, né? Quer ver, dar um ok. Olha como que fica, ó. Você vê os fios do cabelo e você consegue ver as texturas do jeans, né? Até numa foto em resolução baixa, ó. Antes e depois, ó, como que antes parece que tá até meio borrado, ó, como ela fica muito mais nítida, ó. Ó a parede, qualquer sujeirinha da parede, ó, e textura, então fica um efeito bem, um estilo steampunk, né? Para você trabalhar, ganha brilho. Depois você pode fazer o que? Pegar essa foto, colar ela em cima e apagar a modelo e deixar só o jeans, né? Para não ter esse efeito no rosto dela. Você duplica a camada e apaga a modelo da camada de cima, deixando só o cabelo, o jeans, e dá uma opacidade, né? Então esse é um efeito que o HDR gera, ó, que legal. Se a gente pegar uma outra imagem aqui, ó, imagem ajuste HDR tuning, olha a diferença que o efeito faz quando você pede, por exemplo, um surrealista com alto contraste. Aí ele vai estourar muito a imagem, ó, ficou bem um high-key assim, forçado. E quando você tem um surrealista em baixo contraste, ó, aí ela vai ficar extremamente embaçada. Olha lá. E ó a cor, o jeans, ele ficou com uma cor interessante. E aí você tem só o surrealista comum.
que é o efeito que ele vai gerar, né, na curva tonal aqui, que você pode fazer os presets dos ajustes, ó. Se você pedir, por exemplo, monocromático em alto contraste, é como foi gravado o filme Sin City, né? Que ele é quase um PB, só que um high key bem trabalhado, com, né, estourado a luz, com muita luz e sombra, um low key em algumas cenas, em preto e branco com altíssimo contraste, né? E aqui a gente pode voltar para o default, que aí ele zera o preset. E aí a gente pode ir trabalhando aqui, por exemplo, ó, trabalhar mais o detail. Olha lá. É que a pele ela fica envelhecida quando você faz esse tipo de coisa, né? Olha lá, quando você trabalha exposição, gama, ó, correção de gama, aqui aumenta o efeito, o raio, as sombras, ó, vamos dar uma clareada aqui na sombra, highlight, enfim, tem a vibração. Vamos tirar a vibrance do jeans, ó, tirar a vibração, e aí eu poderia fazer aquilo que eu falei, né? Aqui, ó, tirar toda a vibração do jeans. Olha, ficou ainda. Por isso que eu gosto mais da vibratilidade aqui, a vibrance, do que a saturação. Ele fica uns aspectos cromáticos. Aumentar o detail e aumentar o strand aqui. Aí, o que seria interessante, tirar um pouco o shadow, porque o jeans ficou muito claro. O que seria interessante é o que eu falei, duplicar a camada, aproveitar o modelo de uma foto e o jeans da outra, ó. E aí você trabalha com níveis de opacidade, mas você consegue, numa campanha de malha, por exemplo, chamar mais atenção pro tecido, pro produto, né? Então é isso aí, turma. Esse é o efeito aqui de HDR Tuning, de shadows e highlights. Olha como a grade ela fica muito mais nítida, ó. Ele ajuda muito a melhorar a nitidez das fotos, ó. Se você não tem o filtro Camera Raw, fotos de olho ficam legais de serem trabalhadas assim, né? Se você não tem o filtro Camera Raw, você pode então em imagem, ajuste HDR Tuning e Shadow Highlight. Espero que esse vídeo tenha sido útil, que vocês tenham gostado. Como sempre, a gente pede aquela ajuda e contribuição ao canal, deixando seu like, curtindo o vídeo, nos seguindo, compartilhando e interagindo nas redes sociais. Afinal, sua ajuda e participação é extremamente importante para nós. Qualquer dúvida e sugestão, deixe nos comentários. Olha a textura da parede, ó. Ó, você vê os pontinhos, ó. Aqui não tanto, aqui você vê, ó. Olha que legal, né? Qualquer dúvida e sugestão, deixe nos comentários que responderemos a todos. Se tiver uma madeira com alguns cortes e riscos, vão aparecer todos os riscos, né? E não deixe de acessar stackad.com.br para garantir o seu futuro profissional, para turbinar sua carreira com muito sucesso. Então é isso aí, até a próxima, que eu me despeço. Muito obrigado a todos e eu fui. Tchau, tchau. E pedimos sempre que deem aquela contribuição ao canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo e deixando seu like. Procure na playlist pelos vídeos para você ver os conteúdos com maior organização e nos siga sempre nas redes sociais. Deixe sempre nos comentários suas sugestões e recomendações, porque esse programa é personalizado e faremos um conteúdo com a sua cara. Canal da Stack, o canal mais diversificado da internet.